Olá, comunidade rara! Hoje o Pod Raro está aqui recebendo uma convidada muito especial. A gente tem a honra e o prazer de receber a Nath Lopes, que é a idealizadora do projeto Voz das Mães. Ela vai contar para a gente toda a história dela, né, Nath? Hoje a gente vai conversar bastante sobre toda a história desse projeto. A gente vai falar um pouco também sobre o Vini, que é o filho da Nath. A gente vai contar um pouquinho sobre essa história e de como tudo começou e como que esse projeto hoje engaja tantas mães raras aí pelo nosso Brasil. Então, Nath, primeiro, muito prazer. Sou a Regiane Monteiro, diretora aqui do Muitos Somos Raros. Queria te agradecer muito hoje por estar aqui com a gente. Queria que você começasse contando um pouco para a gente como que você começou o Voz das Mães, né? E como que foi toda a sua trajetória, sua jornada até o diagnóstico do Vini. Tá ótimo. Obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz de estar por aqui. Bom, o Voz das Mães, ele nasceu, acho que antes de contar do Voz das Mães, tem que contar a história do Vini, né? Eu perdi 2 bebês antes do Vini. E aí, quando eu estava na minha 3ª gestação, com 18 semanas, eu recebi o diagnóstico que o Vini teria nanismo. A médica simplesmente olhou para mim e falou, olha, a ultrassonografista, né? Falou, olha, seu filho está com os ossos longos encurtados, o tórax dele está muito pequeno e provavelmente ele não vai sobreviver quando ele nascer por conta de tudo isso. Porque o tórax dele provavelmente não vai expandir, o pulmão não vai expandir, ele não vai conseguir respirar e ele vai morrer. E isso ela falou tudo naquele momento do exame. Exato. Foi desse jeito, com um monte de gente na sala, minha sogra na sala, uma criança, e ela falou exatamente desse jeito. E aí eu lembro que meu marido só olhou para ela e falou, doutora, mas eu só posso rezar? O que eu posso fazer, né? Sim. E ela falou, olha, o que eu tenho são números, então não tem nada que possa fazer. Entendi. E aí a gente saiu de lá, parece que o chão abriu, né? E aí a gente caiu. Então, a gente saiu de lá, eu fui procurar minha médica, conversei com a minha médica, que aí foi completamente diferente. Super empática, conversou, explicou tudo sobre o exame. E aí eu pedi para ela uma segunda opinião. Conseguimos essa segunda opinião. Os ossos longos dele realmente estavam encurtados em todas as ultrassons que a gente fazia. Mas essa segunda opinião, o médico falou, olha, eu não vejo uma coisa que seja letal. Eu não vejo o tórax dele tão pequeno assim. Ele é pequeno, mas eu não acho que ele não sobreviva. E a gente permeou por isso até 37 semanas. Então, todos os médicos falavam... Esse foi o único médico naquele período que falou isso pra gente. O resto... era um especialista em... Ele era o quê? Não, ele Não, ele era ultrassonografista também. Mas ele foi fazendo um exame muito mais cuidadoso, cauteloso. E pela ótica dele... O pulmão dele, o tórax do Vini não estava tão pequeno assim. Certo. Só que o diagnóstico do Vini de letalidade, aí isso foi avançando, né? Com 23 semanas Como que foi essa gravidez depois de receber essa notícia? Sabe, uma coisa que a gente tem escutado muito aqui no podcast é a forma como as pessoas dão a notícia para as mães, né? Nesses exames, etc. A gente já escutou muitas histórias parecidas. Como que é? É horrível, né? Porque o Vini mexia muito na minha barriga, muito. A gente conversava com ele, então apertava apertava minha barriga para ver se ele se mexia e tal. Só que isso começou a me dar uma angústia muito grande, né? Então, a cada 2 dias eu queria ir pro hospital para ver realmente como que ele estava, se ele estava vivo, se ele não estava, se tinha mudado alguma coisa do diagnóstico. A ansiedade foi aumentando porque a gente realmente não sabia o que era. É uma ansiedade permanente. Exato, e assim, eu já tinha perdido 2. Essa médica sabia que eu tinha perdido 2. Então, a falta de empatia dela ainda foi maior ainda por não ter esse cuidado. Depois disso, acho que a confiança em Deus começou a ser maior ainda. Eu já acreditava em Deus, mas eu me joguei. Eu só pedia para Deus para ele fazer um milagre na vida do Vini. E a gente permeou por isso durante muitas semanas, né? Então, foram muitas coisas. Com 23 semanas, eu tinha minha barriga muito grande, porque eu tinha muito excesso de líquido. Sim. E aí, eu tive que fazer uma retirada de líquido, né? A gente fez a aminocentese. Sim. Eu acabei não fazendo o exame para ver realmente se era esse diagnóstico, que tinha essa possibilidade. Mas eu preferi não, porque a data batia muito perto, né, do nascimento do Vini. Eu falei, será que vai mudar em alguma coisa eu receber esse diagnóstico agora? E preferi não fazer. Mas correr o risco, por exemplo, de fazer um exame desse, que é um exame super invasivo. Então, são muitos medos, né, que a gente vai ter. Então, eu falo que é aquela montanha-russa de emoções que a gente realmente não sabe o que vai acontecer. E o que você falou sobre a falta de empatia, exatamente. Hoje, com a Voz das Mães, a gente vê
o quanto isso é um absurdo. O quanto 90% das mães que conversam com a gente é a mesma coisa. O médico falou que meu filho não ia sobreviver, que não ia existir vida, porque o diagnóstico, às vezes, é de uma doença rara que é letal. Então, até onde, né, esse é letal? Até onde isso realmente é verdadeiro, né? E, para mim, o período mais difícil, acho que foi esse, da gente receber o diagnóstico e ficar sem saber o que ia fazer, né? Porque, e aí, você recebe um diagnóstico, teu filho vai morrer, você tá com 18 semanas. Como que vai ser tua gestação? Faz quarto? Não faz quarto. Faz enxoval? Não faz enxoval. Faz foto? Meu sonho era ter foto de gestante e foto do parto. Meu marido olhou e falou, não quero. Não sei como que vai ser, não quero fazer foto. Então, acho que isso é o mais difícil também, né? Sim. E aí, como é que foi essa jornada até o nascimento dele, pós-nascimento? Foram muitos exames, então eu ia realmente a cada 2 dias para o hospital para entender como que ele estava. E chegou um determinado momento da gestação que meu marido olhou para mim e falou, eu não quero mais fazer ultrassom, eu quero só as que tiverem realmente que serem feitas, mas eu acredito em Deus e eu vou confiar em Deus e eu sei que Deus vai fazer um milagre. E aí a gente começou a fazer menos ultrassons, a gente começou a acreditar mais. Foi aí que eu resolvi gravar um vídeo. Eu estava um dia tomando banho e eu ouvi Deus falando comigo que eu precisava criar um projeto chamado Voz das Mães. Não imaginava nem o que seria. Mas já veio o nome do projeto, assim, na sua cabeça nesse momento. Exato. Entendi. E eu trabalho com isso, né? Eu tenho uma agência de marketing de conteúdo, a gente já trabalhava com podcast, a gente já fazia isso. Mas, enfim, naquele momento, eu só saí do banho, eu falei pro meu marido, eu falei, olha, eu vi um mapa mental, assim, na minha cabeça, mas até então eu não entendia o que era. E aí eu cheguei pro Robson, eu falei, Robson, eu vou gravar um vídeo contando o que a gente tá passando, pedindo oração, pedindo ajuda para as pessoas, porque eu buscava, a primeira coisa que a gente faz quando recebe um diagnóstico é entrar no Google e aí buscar todas as informações. Exato. E aí piora tudo, Exato. Né? E aí o Google, é um pavor, né? É terrível as imagens que você olha, as coisas que você lê. E aí, e muito sem informação, né? Eu buscava alguma mãe que tinha o mesmo diagnóstico que eu, porque com 23 semanas ele teve o diagnóstico de displasia esquelética tanatofórica, que eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. E aí eu fui buscar mães e eu não encontrava. Eu encontrei uma mãe só nos Estados Unidos, que a filha tinha vivido, acho que até os 2 anos, e só. Com esse mesmo diagnóstico. Com esse mesmo diagnóstico. Aqui no Brasil eu não conheci, na época não tinha nenhuma mãe, ninguém falava sobre isso. Entendi. E aí eu cheguei pro Robson e falei, olha, eu vou criar um vídeo contando o que eu tô passando e pedindo ajuda, pedindo informação. Ver se a gente acha alguém que tem esse mesmo diagnóstico ou que já teve. E aí ele falou, não, eu não quero expor minha vida assim agora. Eu falei, Robson, não sei, eu tô sentindo, você não quer fazer, eu vou fazer sozinha e tá tudo bem. E aí fui, gravei o vídeo. O vídeo deu uma repercussão muito grande naquela época. E aí muita gente começou a formar uma corrente de oração pro Vini. E aquilo me deu uma segurança, me deu uma força muito grande, que eu percebi que outras pessoas estavam comigo, vibrando, rezando, orando, dependente da religião, estavam com a gente ali. E aí, isso foi permeando até 37 semanas de gestação. Então, no final da gestação, eu resolvi fazer o quarto dele. Eu não fiz enxoval, ganhei muita coisa e foi o que tinha. Até porque a gente não sabia qual seria o tamanho dele, né? Sim. Então a gente começou a entender o que era o nanismo, como que a gente lida com isso, a gente vai adaptar nossa casa, não vai? Como que vai ser isso? E aí, com 37 semanas e 2 dias, o Vini nasceu. A expectativa toda é que ele não chorasse, que ele não viesse pro meu colo, que não acontecesse nada disso. Mas ele chorou, ele veio pro meu colo, e aí foi super emocionante. O Vini ficou 6 dias na UTI para entender algumas coisas, né? Fazer os exames, ver como que ele tava. E aí ele foi evoluindo, e com 6 dias ele voltou para casa, graças a Deus. E aí você já tinha o diagnóstico fechado? Não, e não temos até hoje. Não tem até hoje? Não. A gente saiu da UTI entendendo que, assim, ele não tinha displasia esquelética tanatofórica, que o geneticista viu pelas características dele que poderia ser osteogênese imperfeita. Mas você chegou nessa ideia na questão da displasia porque você pesquisou ou porque o médico trouxe essa informação? O médico viu as características dele na ultrassom e aí disse bateu, que poderia ser isso. E aí poderia ser isso. E aí o geneticista viu que realmente não era. Vini estava respirando bem. Vini é pequenininho, ele tem baixa estatura, ele não tem nanismo. Mas depois, fazendo os exames, a gente teve o diagnóstico da osteogênese imperfeita. Só que a osteogênese imperfeita dele é um tipo 17, que até então
Não existe. Não existe. O que é osteogênese imperfeita? Explica pra gente. É o famoso Nath. osso de vidro, né? Tá. Então, por exemplo, hoje eu conheço crianças que tiveram 70 fraturas só no parto. Na hora que tá tirando ali na cesárea, a criança já começa a se quebrar inteira. Existem várias características da osteogênese imperfeita. Então, a gente tem uma esclera azulada, um cabelo fino, muito branco, o suor excessivo. Então, existe a baixa estatura também. Então, com essas características, o geneticista olhou e falou, olha, o que eu vejo é que possivelmente ele tem osteogênese imperfeita, e aí depois realmente saiu isso no exame. Só que a gente ainda não conseguiu fazer o exame completo, porque tudo é custo, é tudo muito caro, a gente gastou muito dinheiro na gestação dele, por tantos exames, procedimentos, retirada de líquido, tudo. E aí, a gente... Nada coberto pelos planos de saúde. Nada, Né? nada coberto, nada reembolsado. Nada e aí, depois reembolsado. que o Vini nasceu também. São aqueles exames extremamente caros. Então, mapa genético é um absurdo. Aí, cariótipo, ressonância. Porque aí o Vini nasceu com uma cabeça um pouco maior. Então, a gente começou a acompanhar isso também. E agora, a gente tá voltando. E a gente tá falando de uma doença genética. Exato. E eu morava no Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que a falta de informação também... Porque, assim, hoje eu percebo que eu poderia ter sido encaminhada, por exemplo, num geneticista na época da gestação, que eu não fui encaminhada. Hoje eu percebo que eu poderia ter procurado um SUS, que eu também não fui encaminhada para fazer. Hoje eu sei que tem um hospital referência no Rio de Janeiro que poderia ter feito vários exames do Vini que não foram feitos. Entendi. Sabe? Que todo mundo só passava para mim que era particular. Não, olha, o exame tal, 20 mil reais. Então, o exame tal, tem 10 mil reais. desconhecimento dos próprios médicos Exato. E dos próprios serviços de saúde, até do que o SUS pode cobrir em alguns casos para os pacientes de raras, né? Exatamente. E aí, tudo isso aconteceu. Então, realmente, o Vini ainda não tem um diagnóstico fechado. A gente agora vai começar, como a gente veio para São Paulo, a gente E o vai Vini começar agora está com 3 anos. O Vini tá com 3 anos. 3 anos. Tá com 3 anos, tá super bem. Ele nunca teve nenhuma fratura. A questão do Vini de dentição, ele tem, porque a osteogênese imperfeita vem junto com um problema dentário muitas vezes também. Sim. Então, ele nasceu com 2 dentes, que ele perdeu já assim que ele chegou em casa, com 7 dias, ele perdeu os 2 dentes. E, por exemplo, o dente dele não voltou ainda. Então, a gente não sabe. Então, a gente tem que fazer um acompanhamento além da parte genética, além de fechamento desse diagnóstico, essa parte também de dente, de osso, entender como que vai funcionar tudo isso. Sim, os pais viram praticamente pesquisadores, né, nesse período. Mais do que a gente escuta, médicos, né? Exato, é o que a gente escuta mais sobre doença rara aqui. Os pais viram pesquisadores, os pais fazem esse trabalho, os pais vão atrás dos estudos, descobrem, até descobrir o médico é uma coisa bastante complicada, né? Exatamente. E aí, como é que foi desse momento? Porque assim, você fez o vídeo, teve toda essa história, seu filho nasceu, então uma vida nova. Sim. E, ao mesmo tempo, com todas essas questões, inclusive aí as questões financeiras, exames, etc. Como é que se criou, então, a partir disso, o Voz das Mães? E qual que é o objetivo que você tem hoje com o projeto, Nath? Voz das Mães, eu falei, vamos começar a conversar com mães. Eu acho que a gente precisa começar a conversar com mães para entender realmente o que vai ser esse projeto. Até então, eu não conhecia o universo da maternidade atípica. Para mim, uma mãe com uma criança com deficiência. E aí, quando eu comecei a entender mais sobre esse universo, eu vi o quanto as mães atípicas, elas são solitárias, elas não têm rede de apoio, elas têm que largar seus trabalhos para cuidar dos filhos. Então, ela não tem uma parte psicológica, uma ajuda psicológica para cuidar realmente de quem cuida. E aí, eu comecei a conversar com outras mães e isso virou um podcast pelo Zoom. Porque eu falei, eu tenho minha agência, mas eu não tenho dinheiro para investir nisso agora. Sim. Vamos começar a fazer pelo Zoom. Comecei a fazer pelo Zoom e conversando com mães de fora do Brasil até. Não era nem do Brasil. Comecei a conversar com uma mãe com diagnóstico da filha com espinha bífida. E aí eu comecei a entender, realmente, conversando com ela, eu comecei a entender esse universo todo. E aí depois eu descobri uma outra mãe com osteogênese imperfeita, que a filha tinha, que teve mais de 70 fraturas no parto. E a gente começou essas conversas via Zoom. E a comunidade começou a crescer. Porque eu comecei a entender que as mães, elas recebem um diagnóstico, hoje eu falo que é aquele ciclo vicioso, né? A mãe recebe o diagnóstico, ela vai pro Google, ela só vê morte, ela só vê tragédia, ela só vê coisa ruim, ela não sabe o que fazer. Aí, se a mãe às vezes está trabalhando, ela precisa cuidar do filho, não tem quem cuide, não tem rede de apoio, muitas vezes ela tem que sair do trabalho dela, tem que empreender, às vezes ela não consegue empreender,
80% dos pais vão embora e a mãe fica lá largada. Que era esse o ponto que eu ia chegar também, né? O grande número de mulheres que acabam ficando sozinhas. Exatamente. Com uma criança, muitas vezes com uma criança com doença rara. A gente já tem pesquisas sobre isso, mostrando exatamente esse dado, né? Exatamente. Como no seu caso não foi isso que aconteceu, né? Graças a Deus. Mas me fala, o que muda? O que você consegue perceber nessa conversa que você tem com as mães? O que muda para as mães que hoje, os casais que realmente ficam juntos e conseguem, né, ter essa divisão entre mãe e o pai, e para as mães que acabam ficando solo, né? Porque são muitas coisas ao mesmo tempo. É um novo filho, é um casamento que muitas vezes é desfeito, Exato. Uma relação que acaba não acontecendo mais. O que o Voz das Mães está trazendo para vocês de informação sobre esse tema? O que eu percebo hoje é que, assim, realmente, muitos pais, quando recebem um diagnóstico de uma doença rara, o Voz das Mães, ele não fala só sobre doenças raras, né? Sim. A gente inclui toda a maternidade atípica. Então, uma mãe que o filho foi eletrocutado, como a gente teve uma história agora, o filho foi eletrocutado, perdeu os 2 braços com 9 anos. Ela vira uma mãe atípica. Entendi. Porque ela vai ter que aprender tudo de novo. Ela vai ter que, às vezes, sair do trabalho dela também para cuidar desse filho. Então, eu entendo esse universo da maternidade atípica não só com as doenças raras, mas hoje eu entendo que, assim, os pais, eles realmente, muitos não aguentam, não suportam, não aceitam uma deficiência, uma doença rara, uma síndrome. E, ao mesmo tempo, a mãe também, eu falo que, assim, lógico que a gente tem uma parcela muito grande dos pais. Uhum. Mas será que é só dos pais que a gente tem essa parcela de culpa? Ou da mãe também, que às vezes não deixa o pai chegar junto naquele momento? Porque Entendi. comigo aconteceu isso. Em alguns momentos, eu queria tanto super proteger o meu filho, porque eu precisava trocar a fralda dele. Eu não podia pegar na perna dele, por exemplo, com medo de ele ter uma fratura. Então, a gente pegava ele pela fralda para trocar, então tinha um cuidado. E aí, teve uma vez que o Robson estava trocando ele não parava de chorar, e eu entrei no quarto e falei, não, daqui que eu troco. Ele olhou para mim e falou, pô, eu tô tentando te ajudar. Uhum. Você não deixa eu te ajudar, então faz você. Só que muitas vezes o pai também é deixado de escanteio. Sim. Mas eu acho que, assim, muitos pais, conversando hoje com muitos pais não aguentam. Porque eles não são preparados para ser esse tipo de pai. Ele não é preparado para ser... A mãe também não é. Mas a mãe, ela tem aquele perfil de super protetor e ela vai alinhar e não vai largar o filho, sabe? Uhum. O pai é uma escolha. O pai simplesmente, ele fala, vou embora. E vai embora. E aí a mãe fica abandonada. E aí a mãe não tem rede de apoio. E a família se afasta, porque a família às vezes não sabe como fazer, não sabe o que fazer. Então, eu acho que essa falta de informação não é só para a mãe, não é só para o pai, é para a família também. Uhum. E o Voz das Mães, a gente começou a trazer essas histórias, e aí ele foi crescendo justamente por causa disso, porque a gente conta as histórias do que as mães passaram. Então, ali, ela já se sente acolhida, porque muitas vezes ela não consegue falar. Ela sente uma identificação também com o projeto, né? Exato. Porque ela tá ouvindo ali histórias semelhantes às dela e como essas mulheres tiveram que lidar com essas situações. Exatamente. Então, isso também gera uma proximidade entre as mães. Sim, com né? certeza. Hoje a gente tem uma comunidade que as mães trocam muito isso. A gente fala muito sobre acolhimento, né? Então, porque a mãe, ela se sente muito sozinha. Ela não sabe com quem conversar. Então, eu escuto toda hora, nossa, a gente acaba um programa, a mãe fala, nossa, eu não sabia que eu precisava falar tanto, eu não sabia que eu precisava contar desabafo. tanto. Uhum. Porque muitas vezes ela não é ouvida. Ela não tem com quem conversar, porque às vezes a família vai falar, ai, vai ficar tudo bem. É o que eu mais ouvia na minha gestação. E não porque eles não queriam me acalmar, quer dizer, que eles queriam me acalmar ou que não queria passar outra informação, mas assim, eles não sabem o que falar. Então, eles olham e falam, olha, vai ficar tudo bem, não pensa desse jeito, e aí se esquivam. E aí largam. Então, hoje, não só a falta dos pais, mas também a falta da família, de uma rede de apoio. É o que eu vejo que muitas não têm. Então, muitas são mães solos, muitas são mães que não conseguem trabalhar, não conseguem ter esse suporte. E aí, a gente está aqui para isso. A gente ouve as histórias das mães. A gente já está formando um grupo de psicólogos para atender essas mães. Então, hoje, o Voz das Mães é um programa, que a parte de comunicação dele é feita no YouTube, onde a gente conta histórias de mães. Mas também estamos desenvolvendo o nosso portal, que eu brinco que eu quero que seja o Google da maternidade atípica. Então, a gente quer ser referência nessa parte de acolhimento às mães atípicas e de informação. Porque, para mim, é o necessário para qualquer mãe, para ela conseguir se olhar. Sabe, a mãe, ela vira mãe atípica e ela não consegue se olhar no espelho.
Ela esquece quem é ela. Que tipo de informação que vocês querem trazer para dentro desse portal? Hoje a gente ouve as mães, né? A gente ouve as histórias. Que você elencaria que são, assim, os 5 grandes temas que já vieram do Voz das Mães para vocês, que são os temas principais que estão na cabeça das mães e que muitas vezes elas não têm essa informação? A falta de acolhimento, falta de empatia, essa parte de informação dos médicos também. Porque, realmente, o que a gente fala sobre os médicos é que os médicos, eles não têm a informação, eles não sabem como lidar com uma doença rara. A gente fez um episódio agora do Felipe Franco, o Dr. Felipe Franco, neurologista, que ele fala, o médico, ele realmente, nem todos os médicos têm essa empatia para passar um diagnóstico. Então, o médico, ele tem 6 meses de psicologia numa faculdade. Até onde ele aprende realmente a entender um diagnóstico e como passar esse diagnóstico para o paciente, como passar para os pais do paciente, principalmente quando a gente fala de crianças. Então, eu vejo que essa falta de empatia ela é muito grande, a falta de informação, realmente. O que é a doença? Como é a doença? Como é o tratamento da doença? Qual é o caminho para chegar nisso? Você acha que o médico, muitas vezes, ele prefere até dar informação desse jeito, porque ele também não quer ser muito perguntado, porque ele mesmo não sabe o que ele vai responder? Também. O Dr. Felipe falou exatamente sobre isso, porque às vezes o médico, ele se esquiva. Porque, olha, não sei o que fazer, você vai ter que procurar um outro médico. E quem são os médicos que cuidam de crianças com doenças raras, por exemplo? Isso não é falado. Sabe, a gente não sabe. Até hoje a gente já tem um caminho maior, mas quem é? A mãe recebe um diagnóstico que o filho tem AME. Tá bom, pra onde ela vai? Sabe, o que vai acontecer? Qual é o remédio que o filho tem que tomar? Existe tratamento? Não existe? Então, eu acho que essa falta de informação, ela é muito grande. Então, hoje no Voz das Mães, a gente traz as mães e a gente traz profissionais também. A gente traz os pais quando eles aparecem, infelizmente. Mas os profissionais, a gente tenta trazer profissionais de referência para cada especialidade. Essa parte de acolhimento, trazer psicólogos para conversar, falar sobre o luto materno, que é uma coisa, que é um tabu muito grande, né? A gente não quer falar de morte. Ninguém quer falar que o teu filho vai morrer. Ninguém quer falar que o teu filho vai morrer, que ele não vai sobreviver e como que vai ser a vida dele. Mas a gente precisa falar sobre isso. Então, a gente traz psicólogos também para falar desse luto materno. E a ideia do portal é realmente que a gente crie uma rede de acolhimento também para essa mãe. Não só acolhimento psicológico, mas também profissional. Então, vamos profissionalizar essas mães que não podem sair para trabalhar. Vamos ensinar ela a fazer unha, vamos ensinar ela a ser cabeleireira, massoterapeuta, sabe? Eu acho que existem várias coisas que elas podem fazer de casa, trabalhar home office. Às vezes ela tá na terapia do filho dela, ela pode trabalhar com o computador, às vezes com o celular. Então a gente quer também trazer realmente esse cuidado 360 para a mãe. Tanto da gente ouvir as histórias delas, como passar a informação dos médicos, como esse acolhimento psicológico e profissional. Então, você trouxe um tema que eu acho bastante importante. Quando você está falando de acolhimento, toda vez que a gente usa essa palavra, né? A gente está buscando o acolhimento, vem muito a ideia de apoio psicológico. Mas aqui, no Voz das Mães, como você está colocando, elas precisam de muito mais que isso também, né? Muito mais. O apoio psicológico para que elas consigam se sentir fortes, né, realmente acolhidas para elas continuarem. Mas como que é essa situação? O que acontece? O que aconteceu, por exemplo, com você, quando o Vini chegou e começou toda a sua vida agora com ele? O que mudou na sua rotina, por exemplo, de trabalho, que você conseguiu perceber? Nossa, eu ainda tenho esse caminho, mas e as que não têm? E como incluir o empreendedorismo dentro desse projeto? Eu sou empreendedora a minha vida inteira, né? Então, eu já tinha minha empresa já consolidada, graças a Deus. E aí, naquele momento, quem tocou tudo foi meu marido, porque ele é meu sócio. E ele tocou a empresa inteira. Durante 3 meses, eu parei de trabalhar e fiquei só em função do Vini. E aí, eu lembro que chegou um determinado momento, acho que com 2 meses e meio, mais ou menos, eu lembro da cena que eu tava amamentando e meu marido entrou no quarto. Ele olhou pra mim e falou, olha, eu vou precisar que você volte a trabalhar pelo menos um pouco, porque não tá dando, eu sou sozinho, né? A gente tem uma equipe, mas não tava, as coisas que eu fazia, só eu fazia. E aí, eu olhei e falei, tá bom, vamos embora, a gente vai conciliar aqui. E aí, eu voltei a trabalhar. Então, só que eu tinha a possibilidade de trabalhar em casa, com meu filho do meu lado, e tá ali. E eu comecei a perceber, e as mães que não conseguem, sabe? Não conseguem de tempo, porque hoje o meu filho, ele não tem nenhuma deficiência visível. O meu filho é considerado uma criança normal perante a sociedade, que é o que todo mundo fala. Que é até o outro ponto que as pessoas olham pra mim e falam que eu tô querendo achar um diagnóstico nele onde não existe. Nossa, mas ele é tão perfeitinho, por que você tem que procurar um diagnóstico com ele? Eu falo, porque é uma doença rara, é uma doença genética e ela não é visível.
Mas e as mães que têm que fazer terapia, têm que fazer TO, têm que fazer fisioterapia, têm que fazer tudo? Como que fica essa rotina, sabe? Porque ela sai de casa, às vezes, de manhã e volta à noite só em função da rotina do filho. Sim. E ela não consegue trabalhar. Então, a gente dando esse suporte para ela, de ensinar ela a ser empreendedora, ensinar que ela consegue fazer coisas pelo celular, pelo computador, ou em algum momento ali, vai ser importante para ela também voltar a se olhar um pouco. Porque eu percebo que, assim, as mães, depois que elas recebem um diagnóstico de uma doença rara, por exemplo, elas vivem só em função do filho. Porque muitas vezes o filho fica numa cadeira de roda, fica numa cama, fica dependendo de equipamentos. E aí ela não consegue fazer nada. Ela não conta com nenhum tipo de assistência que possa ajudá-la nesse processo. E quando né? tem uma assistência de home care, por exemplo, a gente sabe que o home care, muitas vezes as enfermeiras não estão nem aí, não fazem o trabalho direito também, que isso é bem complicado. Então, você precisa ali ficar supervisionando o que ela está fazendo com o teu filho, ficar vendo se o remédio foi certo, se está fazendo tal coisa certa. Então, isso é complicado também, né? Porque aí é mais uma função para a mãe. Eu falo que o equilíbrio de pratinhos na maternidade convencional, ela já é gigante. Com certeza. Uma maternidade atípica, então, nem se fala. Porque tudo é medo. Qualquer coisa você já fica com medo. Que era o tema que eu ia trazer agora, do medo mesmo. Eu ia te perguntar justamente isso. Como é conviver com o medo na maternidade atípica? Porque você trouxe um ponto que eu acho bem importante, né? A gente já convive com o medo quando a gente está numa maternidade normal. A gente já convive com o medo diariamente, de qualquer coisa, né? Vai atravessar a rua, agora vai começar a sair, agora vai começar a escola, agora... Como que é lidar com isso quando você tem uma maternidade atípica? O que você já ouviu no Voz das Mães, né? O que toda essa comunidade traz para você e do seu lado mesmo, Nath, como que é lidar com isso? Então, eu descobri depois de um ano que eu vivi 1 ano de luto pelo meu filho com ele vivo. Eu tinha medo de qualquer coisa. Eu não ficava... Eu ficava um tempinho sem ele, de trabalhar e coisa assim, mas qualquer coisa que acontecia já era pânico. Então, por exemplo, o Vini hoje ele tem uma questão pulmonar que qualquer gripe dele já pega muito forte. Então, qualquer coisa que aconteça, eu já tenho esse receio. E ele pode tomar todas as vacinas? Ou ele tem a restrições? A gente segurou algumas vacinas, principalmente a vacina, como fala, com ele vivo, né? O vírus vivo. Mas a gente segurou por causa dessa parte pulmonar dele, mas agora ele já tá voltando a tomar, mesmo sem o diagnóstico dele fechado. Mas conviver com medo é muito difícil, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu vivia só com a minha cabeça... E a osteogênese não tem um tratamento específico? Não, por enquanto não. O que eu convivia na minha cabeça era, o seu filho pode morrer. Então, qualquer coisa que acontecia, eu achava que ele ia morrer. Eu achava que ele ia ter uma fratura. Eu achava que... Não sei, o que pode acontecer com ele? Então, ficar um final de semana longe. Imagina, como que eu vou ficar um final de semana longe se acontece alguma coisa? E foi ali, eu fui num encontro da igreja, que eu tive um final de semana longe dele, sem notícias dele. Fiquei sem celular. Foi ali que me deu a maior crise de pânico que eu já tive na minha vida. Porque eu saí de casa deixando todas as câmeras ligadas, achando que eu ia conseguir ficar vendo ele. E quando eu cheguei lá, eu não pude. E foi ali que eu tive uma virada de chave. Eu falei, meu filho tá vivo. Ele tá bem. Ele tá saudável. Eu preciso deixar ele viver um pouco. Porque também é um problema, que a gente quer colocar eles dentro de uma bolha e não deixar viver. Então, não é só sobre sobreviver, né? É sobreviver também. E eu vejo que hoje o medo das mães é exatamente esse. O que pode acontecer com ele? A qualquer momento ele pode morrer. A gente tem um caso da Aline, que ela inclusive teve filho anteontem, uma nova gestação, que o Pedro, ele tem síndrome de Edwards, e ela falou, cara, eu não sei como que vai ser o meu parto, porque quem cuida dele sou eu e meu marido. Então, ou eu vou sozinha, ou meu marido vai sozinho, sozinho não, ou meu marido vai ficar com ele, ou ele vai comigo e a gente vai ver como que a gente vai fazer, mas é isso, como que eu vou estar num trabalho de parto tranquila, sabendo que meu filho tá bem cuidado em casa. Então, eu acho que isso é o maior medo das mães de... Será que a pessoa que tá com meu filho, ela tá cuidando bem dele? Sabe? Essa rede de apoio, que rede de apoio... Não, e esse sentimento de que ela tem que estar lá para ter a certeza de que ele está sendo bem cuidado. Será também, que ele tá em segurança? Sabe? Ter essa segurança, a mãe atípica ter essa segurança, ela precisa realmente dessa rede de apoio fortalecida. Então, hoje é o que eu vejo mais de problema em relação a esse medo de como que vai ser a vida do meu filho? E lá na frente? E se eu morrer? E ele ficar? Quem vai cuidar do meu filho? Que tem uma doença rara e fica numa cama.
sabe? Então, isso pra mãe são muitas coisas que entram muitas perguntas que entram na vida dela, muitos questionamentos do dia pra noite. E aí né? ela para olhar quem? Só o filho. E aí ela esquece dela. Ela esquece dela, ela vai esquecer um pouco do casamento também, né? Então, todos esses momentos, eles acabam ficando totalmente em função da criança. Da criança. Exatamente. Que é uma coisa completamente compreensível. Sim. Né? Quando você iniciou esse projeto do Voz das Mães, qual que era a expectativa que você tinha, Nath, em relação... O que você esperava encontrar para você? Porque você trouxe uma série de informações, colocou as mulheres juntas, tal, mas provavelmente tinha alguma coisa que você também queria com esse projeto. Quando você teve lá aquele pensamento, o que é que você queria encontrar para você mesma com a Voz das Mães? Na verdade, eu acho que eu queria agradecer a Deus por ele ter mudado todo o percurso do caminho da história do Vini. Então, eu falo que o Voz das Mães, ele é guiado por Deus. Não tem um episódio que a gente não fale sobre Deus. E eu acho que essa questão da fé é onde a mãe, ela se coloca totalmente, sabe? Ela se entrega, independente da religião. Eu falo que Voz das Mães, a gente não fala sobre religião. A gente fala sobre fé, a gente fala sobre Deus. E não é aquela coisa maçante de ficar, você tem que confiar em Deus. Não, é porque na maternidade atípica é uma coisa tão natural que aconteça da mãe se conectar em alguma coisa, se apegar nessa fé e levar adiante, que para mim o principal objetivo é esse. Ao mesmo tempo, para mim, ver uma mãe tendo um suporte, sendo acolhida, como a gente teve um caso, por exemplo. A gente teve um caso em Manaus, que a gente recebeu um e-mail de uma família falando, olha, o meu filho ele tá com uma barriga completamente inchada, eu não sei o que fazer, os médicos aqui não sabem o que é, ele estava tomando acho que de pirona, sabe? Nenhum tratamento específico, um geneticista não passou lá para ver ele, um endocrinologista não passou para ver ele, um gastro não passou para ver ele, no final de semana, infelizmente, o menino não sobreviveu. Só que, ao mesmo tempo, a gente daqui, eles quiseram a parte de informação. Manaus, a gente achando que tem um atendimento bom por ser Manaus? Não. O atendimento é péssimo, foi péssimo para essa família. E aí, a gente aqui foi entrar em contato com alguns especialistas, e aí geneticistas, que eu fiquei entre a ponte. Eu conversava com os médicos daqui, conversava com os médicos de lá, conseguimos colher exames para ver se tinha algum diagnóstico da criança. E conseguiu descobrir. Ainda está nesse processo. Só que a mãe tem 16 anos. Então, a gente precisava ajudar essa mãe ela vai querer ter outros filhos. Será que existe alguma possibilidade de ser algo genético? Como que fica isso? Então, a gente fez esse acompanhamento. E eu vejo que, para mim, a maior gratidão que eu tenho é isso. É a gente conseguir ajudar famílias, conseguir passar essa informação. Porque hoje, a gente vê pessoas recebendo diagnósticos que não sabendo para onde ir. Então, a gente já virou referência das mães virem conversar com a gente. Natália, eu recebi tal diagnóstico, eu não sei o que fazer, qual profissional eu busco. E a gente faz esse acompanhamento com ela também. Olha, você tem que procurar tal médico, fazer tal exame. E a gente vai em busca desse acompanhamento para ela também. E quando a gente está falando de rede de apoio, essas mães também buscam muito entender que rede, na verdade, elas têm no próprio serviço médico, no serviço público, e os direitos que elas têm também dentro aí, né, dos planos de saúde, etc. Vocês também estão programando Voz das Mães para isso? Então, levar esse tipo de informação? A nossa ideia é ter alguns advogados parceiros para aconselhar, né, dar um direcionamento para essa mãe do que ela tem que fazer. Porque realmente a gente sabe que muitas mães perdem terapia dos filhos porque simplesmente o governo médico larga e para de pagar e não vai e abandona essa criança. Então a gente quer realmente ter essa... No caso do Vini, como que vocês trataram desse tema? A gente fez tudo... Então, tudo particular. Eu não tinha essa informação que eu podia ir atrás desses direitos. Hoje a gente vê completamente diferente, mas naquela época, tudo particular. Tudo particular. Tudo particular. Que é outra questão que entra também para a família, que é né? Tudo muito caro. Que é tudo muito caro. Os exames genéticos são muito etc. caros. E vocês, em nenhum momento, na época, tinham essa informação de que vocês poderiam, de repente, ter esses tratamentos custeados pelos planos de saúde ou, em alguns casos, até pelo SUS. Não, também. pelo plano de saúde a gente não conseguiu. Eles falaram simplesmente, mas eu também não sabia que eu podia ir de atrás. Repente, entrar na justiça, etc. E a questão do SUS, o que falavam pra mim é que tudo ia ser muito demorado. Então, pra você conseguir uma consulta, pra você até conseguir o exame, até conseguir um resultado, você vai demorar anos pra isso acontecer.
Então, a gente preferiu ir pelo caminho do plano do aconselhamento particular mesmo. E o que vocês recebem hoje de informação no Voz das Mães? O que as mães trazem para vocês desse momento que é quando uma mãe não tem uma condição de ir para o mercado privado? O que elas trazem para vocês em Falta termos de atendimento. angústia, do atendimento? Como que é? Falta de atendimento, essa demora que é um absurdo. Então, a falta de empatia, a falta de acolhimento até dos médicos e dos profissionais que trabalham profissionais ali, de saúde né? como um todo, Exato, né? não é só o médico que não tem empatia. Muitas enfermeiras também não têm empatia. Então, a gente lida com isso, que é como que a gente vai mudar essa parte? Como que a gente consegue ajudar? Então, o Voz das Mães, ele vem muito também para esse acolhimento da família, para esse acolhimento dos médicos, sabe? Para os médicos também entenderem o que uma mãe está falando. Então, a gente quer chegar nesses médicos para ele ouvir realmente qual é a história dessa mãe e como que ele consegue ajudar essa mãe ao passar um diagnóstico, ao passar um tratamento. Então, a gente tenta fazer esse ciclo de cuidados com as mães para elas se sentirem realmente seguras de, olha, eu vou estar dando o melhor tratamento para o meu filho. Mas o que elas mais reclamam é isso. É falta de empatia, falta de acolhimento, a demora do serviço, os médicos não estarem interessados, menosprezarem, fazer pouco caso com a doença, achar que é besteira, porque muitas vezes é uma doença que ela é invisível e, é bobeira, você não precisa mais investigar. Após esse primeiro momento que você teve no diagnóstico, pós esse primeiro momento, você passou por isso de novo em alguma outra situação? Com médicos? Não, depois dessa... Não, acho que a falta de empatia que eu tive foi mais a parte... no primeiro momento mais mesmo. no primeiro momento. Mas eu vejo a falta de cuidado. Porque eu passei com pediatras, por exemplo, que falaram, não precisa mais fechar o diagnóstico do Vini. Tá tudo bem, ele tá super saudável. E você não precisa mais investigar. Por causa da falta de informação sobre doenças raras. Porque eles não sabem como que é. Eles não têm esse conhecimento. E aí, eles acham que, não, tá tudo bem, não precisa fechar. Porque o risco de fratura continua. Continua. A gente não sabe até então qual é o grau da osteogênese imperfeita dele. Tipo, o que pode ser? O que pode acontecer? Ele tem falta de colágeno? Ele tem falta de alguma outra coisa? Como que a gente faz esse diagnóstico, essa investigação mais profunda? Então, eu acho que essa falta de informação é o principal, que os médicos não têm. Entendi. Tem alguém hoje no Brasil estudando especificamente a osteogênese? Tem. Não vou saber te falar o nome da pessoa hoje, mas existe um estudo que está sendo avançado em relação a isso, até para tratamento. O que a gente consegue fazer em relação a isso, E você né? chegou a conversar com mães de outros países também que têm filhos com o mesmo problema? Converso, mas é isso, depende muito do nível. Eu tenho mães que têm... Eu tenho uma mãe que eu não consegui conversar com ela ainda, que eu já mandei mensagem várias vezes, mas ela não respondeu, que eu vejo que o diagnóstico do filho dela é muito parecido com o do Vini. Ele tem a questão dentária muito forte e ele me parece ser uma criança saudável, assim, que nunca tem fratura, pelo menos eu nunca vi, mas que ela tem osteogênese imperfeita. Mas até onde a gente pode ir, né? O medo maior é o que pode acontecer com o Vini. A gente não sabe. E isso você não teve essa resposta até Ainda hoje. E como é conviver com a falta de resposta pós-diagnóstico? É difícil. Porque esse é um outro caminho, né? Dentro do universo das raras, hoje a gente tem doenças que a gente já tem tratamento, as que não têm tratamento são os cuidados paliativos. E aí a gente tem, agora estou conversando aqui com você, né? Uma coisa que a gente ainda não tinha tratado no Muitos Somos Raros, que é um diagnóstico que não está totalmente fechado. Como que é lidar com isso também? É difícil, porque acho que não só para eu lidar com o diagnóstico, mas também para as pessoas entenderem. Então, é isso. As pessoas olham para o Vini, uma criança saudável, não enxergam nada de diferente nele, então não imaginam que ele possa ter uma doença rara. Então, outro dia a gente estava na casa da prima do Robson, ela pegou ele no colo e virou ele assim, jogou pra cima. Entendi. O meu coração, eu quase infartei. Eu falei, você esquece que ele tem osteogênese imperfeita? Ela falou, para de besteira, menina. Ele não tem nada. Mas ela não tá falando dele não tem nada porque pra ela é uma bobagem. É uma bobagem. Não. É porque as pessoas esquecem. Sim. Sabe? A gente, às vezes, esquece. Graças a Deus, hoje, o Vini tá com 3 anos. Como ele nunca teve nenhuma fratura, eu não posso falar que eu vivo com medo o tempo todo. Hoje, eu tô aprendendo a lidar com a situação. O Vini, outro dia, ele gosta de um vídeo do Mário, que o Mário Bros... tem um cara que faz as manobras que o Mário Bros faz. Então, o cara dá pirueta a todo momento. Ele falou, mãe, eu quero fazer ginástica olímpica. Falei, filho... Como que eu vou explicar isso pra ele? Entendi. Sabe? E aí eu olho pro meu marido e falo, o que você acha? Ele manda fazer ginástica olímpica.
Cara, a gente vai colocar ele numa bolha até quando? Sem a gente saber o que vai acontecer? Então, vamos deixar ele viver. Vamos deixar, enquanto a gente não tem mesmo um diagnóstico fechado, vamos deixar ele viver e ver o que vai acontecer. Porque eu também não posso privar ele de tudo e se ele nunca tiver nenhuma fratura. Sabe, se a questão dele não for sobre fratura, for só pulmonar. Agora, o pulmão dele é uma coisa que me preocupa. Sim. O pulmão dele é assim, qualquer gripe, ar-condicionado. Ele já pega. Então, uma viagem de avião, 50 minutos, Rio-São Paulo. Como nossa família é do Rio também, a gente faz muito esse Rio-São Paulo. Entrou no avião, esquece. Entrou no avião, chegou em casa, ele vai estar cheio de coriza. O Vini quase morreu 3 vezes engasgado. Porque a mucosa dele é muito espessa. Isso tampou todas as vias aéreas dele e ele não conseguia respirar. Então, meu maior, ele já teve 2 bronquiolites e um princípio de pneumonia. Então, hoje, o meu maior medo é nessa questão pulmonar dele. Sim, porque aí isso onde vocês olham mais, tá o maior cuidado. Para entender esse pulmão, ele tá expandindo, ele tá crescendo, ele tá respirando bem. Então, como que tá isso? Essa mucosa dele, o que a gente precisa tratar dessa mucosa dele? Então, é lavagem nasal o tempo todo, é o que eu vivo. É lavagem nasal, é uma bombinha elétrica que você vai sugar, porque a mucosa, por ela ser espessa, acaba piorando também a parte de estômago dele. Então, se ele come muito, e aí ele tá muito... Ele pode ter um refluxo. Exatamente. Assim. Então, ele vomita muito fácil. Às vezes, quando ele tá muito congestionado, ele acaba tendo muito enjoo. E aí, ele vomita. Então, hoje, a nossa maior preocupação é essa. E como que é a sua rotina hoje com o Vini? Então, Nath? Nossa rotina mudou muito depois que a gente veio para São Paulo, né? Aqui eu não tenho rede de apoio nenhuma. Nenhuma, zero. Então, a minha rede de apoio é a escola. Então, o Vini vai para a escola hoje. Ele já está indo para a escola já, hoje. E ele fica período integral. Então, ele fica das 9 da manhã às 7 da noite, porque eu preciso trabalhar. A gente tem uma empresa, a gente tem um estúdio, então a gente precisa trabalhar normalmente. E aí, minha rede de apoio é a escola. Então, é 100%. E com a escola, você conseguiu essa rede de apoio? Graças a Deus. Bem. E é do lado da minha casa. É uma escola que entendeu. Então, a gente conversa muito sobre Porque isso. Porque outra coisa que eu imagino que venha muito no Voz das Mães, e a gente já ouviu muito também, é da dificuldade da escola de entendimento, né? Exatamente. Então, até quando a gente foi matricular, eu expliquei. Eu falei, olha... Não é que ele não vai pro parquinho, ele vai pro parquinho, ele vai correr, ele vai brincar, ele vai fazer tudo. Só que eu preciso de um olhar para ele, para ver se tá tudo bem. Então, a questão de gripe dele. Então, a gente precisa tomar cuidado. Principalmente, o meu maior medo da escola era esse. O que as mães, com outras crianças. O que as mães mais falam sobre escola entrou na escola, começou a ficar doente. Todas as viroses. Exato. Então, o Vini, graças a Deus, a gente começou a fazer um tratamento até homeopático com ele para dar uma segurança maior de imunidade, começar a tratar ele com mais isso, para ver se ele ficava um pouco mais forte, que a imunidade dele não caísse tanto. Mas assim, toda hora é o catarro no nariz, é normal. E a gente fala, cara, não tem o que fazer. Então, a gente não vou deixar de mandar pra escola por causa disso. Ele tá com uma vida normal. Tá com uma vida normal, uma graças vida normal, a Deus. Que era, olhando para trás, quando vocês viveram lá aquela história lá atrás, era inimaginável pensar ele hoje na escola, do jeito que ele tá, o dia a dia dele. E o Vini é muito inteligente, o Vini é muito esperto, então ele começou a falar muito cedo. Fala o dia inteiro, que é outra coisa que a gente fala. O Vini é uma criança muito imperativa, de muita comunicação, graças a Deus. Mas cansa. Eu acho que é o que eu falo, gente. Não é porque os cansaços normais de coisa. Mas é o que a gente ouve. Mas as mães, sabe o que a gente ouve? Assim, ué, você tá reclamando? Você não queria que teu filho ficasse vivo? E agora tá reclamando que ele não para de falar, que ele não dorme, que não sei o quê? Tudo acaba sendo uma cobrança, ou um julgamento, né? As mães são julgadas o tempo inteiro, inclusive quando elas têm um filho com doença rara. Né? Se tá bom é porque você tá reclamando que tá bom, você tá com medo do não posso reclamar. Só porque ele tá vivo eu não posso reclamar, entendeu? Entendi. Não, eu entendo bem. E assim, eu acho que o projeto, né, e tudo que você trouxe, vocês estão planejando com esse projeto, realmente vai ser uma coisa muito importante para as mães de modo geral, que têm filhos, né, atípicos. Sim. Porque, na verdade, é muito difícil a maternidade. E quando a gente olha para as doenças raras, quando a gente olha para mães que têm filhos com doenças raras, a gente olha muito... Todas as vezes que eu trago alguém aqui, o que permeia a conversa inteira é a mãe falando de uma parte logística do filho. E nunca a mãe falando
dela. Porque se a gente já se anula quando a gente tem um filho, né, de uma certa forma, imagina quando isso acontece com um filho com uma doença rara. Então, a sensação que passa pra gente é que elas sentem que elas nem têm esse direito. Exatamente. Acho que isso deve ser algo que você percebeu também aí no dia a dia do podcast, conversando com todas essas mães. É que no final do dia ela nunca pode reclamar. Não. Né? Não pode reclamar, ela só tem que agradecer por mais um dia do filho dela estar vivo. E ela não pode, muitas vezes ela não cuida dela. Então, o filho, você olha pro filho, o filho tá impecável, cuidado e tal. Você olha pra mãe, a mãe tá acabada. Então, e aí tem muito essa. Eu não vou gastar dinheiro pra fazer uma unha porque eu preciso pagar o tratamento do meu filho. Tem mães que fazem vaquinha, por exemplo, rifa pro tratamento do filho. E aí ela fala, eu não posso, imagina que eu vou fazer meu cabelo. As pessoas vão achar que eu tô pegando dinheiro pra fazer, o dinheiro da rifa pra cuidar de mim. E não entendem a diferença de uma coisa para outra. O tratamento do filho é ela cuidar dela é outra coisa. Sim. Sabe? Então, acham que a mãe, ela tem que realmente... Ela lida com o julgamento o tempo inteiro todo. E de uma forma, se for ver bem, assim, muito pior até do que outras mães que não têm filhos com uma doença rara, por exemplo. Exatamente. Porque os olhos estão muito mais em cima dela. Até os filhos, que é uma maternidade convencional, a mãe já é julgada. Não, o tempo todo. É isso que eu tava falando, o tempo todo. A mãe já é julgada. Mas ela Mas aqui ela tem um componente ainda pior. Ainda pior, né? exatamente. A gente tem mais um componente nessa história, que você não tem mesmo esse direito, porque você tem que dar graças a Deus que seu filho tá aqui. Exatamente. Né? E que ele tá bem, e que ele tá vivo, e tudo que você tem que fazer é para o seu filho mesmo. É só pra ele. E aí entra de novo naquele tema que a gente estava falando no início. E o pai nem é falado na história. Não, né? imagina. Não é lembrado. Eu falo que assim, a gente tem um combinado. E eu e meu marido, a gente sempre teve muitos combinados. Então é tudo muito bem dividido. Como a gente é sócio na empresa, a gente é sócio na vida. A gente fala, por exemplo, estamos na rua e o Vini fez cocô e precisa trocar. Quem troca é sempre ele. E não é porque eu sou folgada. É porque a gente tem um combinado. E aí, ele sai, às vezes, com o carrinho do Vini e tal, pra trocar, entra no banheiro, o pessoal fica olhando. Nossa, o pai. Nossa, paizão. Meu Deus. A mãe é uma coisa natural. Ela é obrigada a isso. O pai é o inesperado. Meu Deus, ele cuida do filho. Nossa, ele dá banho no filho. Gente, isso é o que deveria ser o normal. Sim. É o que deveria ser o comum ele fazer. Então, se ele não tem esses cuidados, se ele tem esses cuidados, nossa, ele é o paizão. A mãe, ela larga a vida dela, ela vive em função só do filho, e ela... ela ainda tá acabada, porque senão ela tá usando dinheiro. E ela ainda tá acabada e nem se cuida. Nossa, essa mãe também não se cuida, não olha pra ela. Então, acha que é uma coisa também... É por isso que o casamento acabou. Porque ela se largou, porque ela não cuida mais do Olhou marido. só pro filho. Exato, largou o marido. Então, calma também, né? Sim. Então, Nath, assim, foi muito legal, assim, a nossa conversa. Eu queria que você falasse um pouco para quem, né, tá assistindo a gente, ouvindo, quais que são as suas expectativas agora com Voz das Mães? O que as pessoas podem esperar desse projeto? Sim. Quais que são os próximos passos? Você contou um pouquinho aqui do portal, etc. Mas dentro do podcast mesmo, o que vocês estão planejando aí para os próximos meses? E como que as mães podem contatar vocês e realmente conseguir também fazer parte desse projeto, que é um projeto fantástico. Bom, Voz das Mães, agora a ideia do programa é que hoje a gente já tem 2 episódios por semana, mas é que a ideia é que a gente aumente, a gente vai começar agora com uma roda de conversa com mães, então trazer temas específicos pra gente ajudar. Então vamos falar sobre traqueostomia, vamos trazer 3 mães com filhos traqueostomizados, independente da doença que eles tenham, mas vamos falar sobre a traqueostomia, que não é um bicho de 7 cabeças, ou que como que funciona. Então, a ideia também da roda de conversa é trazer esse debate para outras mães conversarem juntas. A ideia é trazer mais médicos, mais profissionais, especialistas das áreas para comunicar, para informar realmente essa mãe. Então, a missão do Voz das Mães é informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Então, que a gente consiga realmente não passar informação só para a mãe, só para quem está ali nesse cuidado com a criança, mas também para a família, para acolher essa família e passar informação de como ela pode ajudar essa mãe também. Então, a ideia é trazer profissionais e que realmente a gente se torne um Google da maternidade atípica, onde a mãe consiga sanar todas as dúvidas dela ali. Legal. E hoje, onde as mães encontram o Voz das Mães? Voz das Mães está no YouTube, está no Spotify também, como Voz das Mães mesmo, está no Instagram.
Então, a parte de comunicação é toda ali. E aí, se Deus quiser, já. E para contatar vocês é pelo inbox, pelo Isso, próprio a gente tem Instagram. Pelo Instagram. Aí a gente já faz um filtro ali. A gente já tem uma equipe que vai... Nossa produtora já vai ajudando a gente a cadastrar essa mãe. Então, a gente tem um formulário hoje onde a gente cadastra essa mãe. Tanto para participar do podcast, como para dar esse tipo de informação do que ela precisar também. Perfeito. Nath, muito obrigada. Obrigada a Agradeço você. muito você ter vindo aqui hoje, contar um pouco da sua experiência, falar um pouco sobre o Voz das Mães. Eu acho que é uma iniciativa realmente incrível. Vai fazer muita diferença para todas essas mulheres que acompanham a gente no dia a dia aqui do Pode Raro. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada.